palavras com gestos de profunda revolta. Instado pela palavra inspirada do medianeiro e sob recursos poderosos, acalmou-se para o reencontro com aquela que lhe sofria ação corrosiva e prejudicial, filha do ódio incessante. Ao se defrontarem, as duas almas, vítima e algoz recíprocos, a jovem apresentava-se amedrontada. Pavor e lágrimas cobriam-lhe o rosto, como se reconhecesse, subitamente, naquele adversário gratuito, alguém muito amado, mergulhado nas águas turvas do ódio e da rebeldia. O perseguidor, porém, gargalhando, fitou-a friamente, indagando, impiedoso. Choras? Reconheces-me? Perdoa-me, suplicou de joelhos, num movimento instintivo. Como se a mente de Ângela fosse sacudida por um vendaval que a fizesse recuar no tempo, transportou-se até a casa dos Braganças, nos agitados dias da transmigração da família real lusitana para o Brasil, no século XIX. Perdoar-te? Jamais. Nunca te perdoarei, rugiu o inditoso perseguidor. Embora reencarnada, fugindo de mim e da minha justiça, desertora da honra que és, consegui, após exaustivos esforços, localizar-te e nunca mais te deixarei. Tem piedade, suplicou a infeliz. E a tiveste para mim, para o meu lar, maldita. Retrucou. Pensei, respondeu amargurada, que tivesses morrido nas ruas de Lisboa, quando da chegada das tropas de Junot. Esperei tanto por notícias tuas. Nunca mais me escreveste. A voz morreu-lhe nos soluços. E, depois de muito esforço, continuou, a fome, a miséria, a necessidade de viver. Reconheço que deveria, 1000 vezes, ter morrido a prevaricar. No entanto, jovem e só, naqueles tormentosos dias de sobressalto, não tive outro recurso, desavergonhada, reagi cruel. Se pensas que eu me comovo em tuas lamúrias, dá-te de lado, arreda-te porque não o conseguirás. Jurei vingar-me-ei. A nódoa com que me manchaste, lavá-la-ei, através dos tempos, com tuas lágrimas, até secar a fonte do teu choro e te arderes de agonia, como eu próprio, devorado pelo desespero. Esquece, balbuciou, aniquilada. Pelo amor de Deus, esquece. Verifiquei que o instrutor Elcior e os assistentes espirituais sustentavam a jovem, ao mesmo tempo em que procuravam transmitir compaixão ao desalmado infeliz. Ao mesmo momento quase, atendida pelo irmão Elcior, Ângela pôs-se a orar. Suas palavras comoventes confessavam o erro criminoso e o resgate punitivo, nas vias da loucura, fruto dos remorsos e dos excessos que haviam conduzido ao túmulo na segunda metade do século passado. À medida que suas palavras se orvalhavam dos puros desejos de reabilitação, oferecia-se a ajudar o ser amado de ontem, mesmo que o sacrifício lhe fosse o preço do recomeço no bem. Desarvorado, tocado nimo pelo amor ainda latente, embora empanado pela revolta, Antônio desejou fugir. Semilouco, agredia-se, proferindo expressões de desesperado. Ao impacto magnético de energias bem dirigidas, voltou a adormecer, sendo conduzido à incorporação no aparelho psicofônico do médium presente, em cuja organização, com a memória parcialmente adormecida, ouviu a palavra sábia do lúcido instrutor, quanto ao futuro na carne, em breves tempos. Ângela voltaria a recebê-lo, não como esposo, mas na condição de filho. Não filho da carne, mas do coração, amargurando os próprios dias na terra, sob o testemunho de suspeitas cruéis em sua honorabilidade de moça. Depois de doutrinado com carinho e removido para a colônia preparatória da reencarnação, em breve a reunião foi encerrada e reconduzidos, às esferas habituais, o médium e a jovem, participantes de tão importantes acontecimentos. Um mundo de indagações fervilhava no meu cérebro ávido, que, entretanto, não ousava inquirir. Encerrada a reunião, o instrutor, aproximando-se da irmã Zélia, esclareceu, delicado. Nosso Antônio reencarnará em cidade próxima, dentro de alguns meses. Ângela encontrar-se-á de licença para tratamento de saúde, na mesma ocasião, procurando repouso para os seus males íntimos. Será conduzida, através de uma série de fatores que não vale a pena aqui enunciar, ao lar do recém-nato, prometendo guardá-lo, ante o leito mortuário da mãezinha tuberculosa e decaída. E depois de breve pausa, trá-lo-á para a capital, sofrendo, em consequência do seu gesto de caridade, renúncia e reparação do passado, o estigma da dúvida, por parte de muitos, quanto à origem da criança.
E arrematando com segurança, concluiu, é da lei. Quantos a desrespeitam sofrer-lhe-ão o reajuste. A dívida clama pelo resgate, através dos tempos. 29. Anotações valiosas. Vivamente impressionada com o admirável fenômeno de que acabara de participar, não pude sopitar o desejo de aprender, e logo, na primeira oportunidade, indaguei da irmã Zélia. Em referência ao trabalho socorrista, recordar-se ao médium, do acontecido. E a jovem Ângela, guardará ela lembranças que lhe felicitem o espírito. Sempre generosa, a benfeitora esclareceu, certamente. Entretanto, as lembranças serão diversas. O médium, pelo fato de conviver mais com os problemas espirituais, saberá que esteve em trabalho de auxílio, conservando vagamente, na memória, as cenas, embora não muito bem delineadas. Ângela, todavia, terá a recordação de um pesadelo apavorante, despertando assustada, em pranto e profundamente triste. Mas estará assistida pela infinita misericórdia do céu, que a todos ajuda, indistintamente. Era muito lógico o esclarecimento. A este tempo, afastamo-nos da sala. A noite serena parecia invadida pelo canto da imortalidade, interpretada nos seus mistérios e os segredos. Os ensinamentos recolhidos conduziam-me a meditações em torno da mediunidade. Infelizmente não conduzia comigo uma bagagem intelectual que me facultasse penetrar as sutilezas dos novos ensinamentos. Modesta dona de casa, Deus sempre se me afigurou como Pai misericordioso. Amei-o com a inocência de alma simples que não vive sobrecarregada de indagações inquietantes. O Espiritismo ensinou-me a amá-lo como Pai sapiente, e agora, ante as lições recebidas, lamentava a estreiteza do meu entendimento, que me impossibilitava a retenção de tão valiosos ensinamentos. Notando meu senho carregado, a cuidadosa preceptora indagou-me dos motivos de preocupação, e, quando cientificada, esclareceu, com renovada bondade, não há motivo para se deixar abater. Recordemos que evolução é programa de eternidade. A vida física é degrau de ascensão que nenhum de nós desprezará. Todavia, convém lembrar que, cessada a fase reencarnacionista, a alma continua crescendo em amor e conhecimento, fora das vibrações da Terra, noutros redutos evolutivos. E depois de algum silêncio, evoluímos por etapas. Numa encarnação adquirimos a coroa da cultura, noutra a palma do amor. Raros conseguem adquirir sabedoria e bondade, cultura do cérebro e cultura do amor, de uma só vez. O mergulho na carne condensa vibrações que passam a sintonizar com o clima mental de outras vibrações resultantes de vidas pregressas, junto a outros seres, o que, de certo modo, nos dificulta a sublimação libertadora. Sem desdenhar a cultura, faz a alma um alto negócio quando desenvolve o sentimento, lapidando o caráter no buril da dor. Enquanto que nem sempre são felizes aqueles que muito desenvolvem o cérebro, sem cuidarem do sentimento. Prosseguindo, aduziu, animadora, se é verdade que o amor tudo pode, a alma menos culta, porém boa, encontra campo espiritual para retornar ao conhecimento recolhido em etapas passadas e na memória, o que não se dá com a cultura sem bondade. O homem sábio, sem amor, pode tornar-se um monstro. Desencanado, notará o cérebro cultivado e, portador de coração vazio, terá uma grande jornada de recomeço pela senda estreita do sofrimento, sem o conhecimento, nas expiações purificadoras. E bem-humorada, concluiu, se me dado fosse escolher, para a próxima jornada ao mundo, as armas de progresso no jardim da cultura intelectual e do sentimento amoroso, consoante os ensinos do mestre, muito feliz me daria por escolher o ensejo de amar e sofrer, aprendendo no livro do auxílio a interpretação dos enigmas da vida. Um banho benéfico de paz lavou meu coração. Tudo se me afigurava compreensível e um alento renovado convidava-me a novo rumo pela estrada da evolução. Pude compreender, por mim mesma, que, embora não pudesse hoje digerir intelectivamente o aprendizado recolhido, em ocasião oportuna, guiada pela luz da razão esclarecida, poderia retornar à meditação do assunto, tirando do material guardado nos arquivos mentais. Caminhávamos pela rua. A madrugada enluarada é, sem dúvida alguma, uma bênção da grande mãe natureza para o homem terreno. As vibrações de harmonia e serenidade desciam nos raios prateados e refrigeravam a terra, envolvendo-a em paz. A avenida deserta e silenciosa alongava-se. Raros noctívagos provocavam ruídos. Com menor densidade mental, que o sono anestesiado,
À noite acolhia visitantes de outras esferas. Era a hora do socorro intensivo, das intercessões, das assistências, do afeto que nunca esquece. Grupos de entidades desencarnadas surgiam, repentinamente, desaparecendo adiante, em algazarra desenfreada. Semelhavam-se a nuvem densa em desabalada correria. Outros grupos passavam ligeiros, pardacentos, úmidos, com as ligações perispirituais apresentando semblante enfermiço e apavorante. Eram espíritos viciados e inquietos, afinados a cômpares, em demanda dos antros de perversão e animalidade. A benfeitora, que seguia comigo, conduziu-me à beira-mar e, ante o céu estrelado e o abismo líquido quase aos nossos pés, convidou-me à meditação silenciosa e ao repouso. Fim do prazo, retornamos felizes e saudosos. Os dias de comunhão espiritual, contigo, minha filha, e com os irmãos da fé, recordavam-me o tempo da estação na carne. Ali estivera na estância terrena, vendo com a alma o jardim de nossa felicidade, onde temos de aprimorar-nos. Experimentar inexcedíveis alegrias no trabalho do intercâmbio, na sessão de evangelismo em torno da figura insuperável de Jesus Cristo, viver as promessas do lar. No entanto, o dever convidava ao prolongamento da luta, no abençoado reduto em que me agasalhava. O tempo passava cheio de obrigações que me favoreciam o estudo pelo exemplo e iluminação íntima pelo trabalho. Era indispensável recuperar as horas desperdiçadas na inutilidade e na ignorância. 30. Recebendo o companheiro. As visitas à terra faziam-se mais frequentes. Alguns meses depois de ter voltado ao privado teu convívio, a irmã Liebe informou-me, numa das suas habituais estadas na colônia Redenção. Otília, começou a dizer, como não desconheces, a enfermidade do Gonçalves agrava-se, dia a dia. A idade avançada não lhe permite maior resistência. Acreditamos que a desencarnação se dará em breves dias. Amigos espirituais, que o seguem na presente etapa, comunicaram-me a aproximação da hora de retorno. Sendo do teu desejo, poderá a irmã Zélia dispensar-te, por 5 dias, para acompanhá-lo à hora do traspasse. Com um sorriso bondoso, onde vibrava sua ternura, concluiu, recorda-te da vigilância em todos os momentos. O amigo é um irmão em Jesus e transporá a do ano da morte com os recursos que entesourou através dos anos, não podendo teu auxílio caracterizar-se por expressões de entusiasmo pessoal. Confia no mestre ora. Fiquei jubilosa e ao mesmo tempo preocupada. O Gonçalves foi o pai que eu conheci na hora mais difícil de existência, oferecendo-me, bondoso, o braço nupcial. Pelo ao lado era motivo de satisfação, entretanto, talvez as circunstâncias não nos permitissem, por algum tempo, maior convivência. Aguardei, silenciosa e confiante, o ensejo de recebê-lo. Na manhã seguinte, domingo, pela alva, cheguei acompanhada do espírito do frade franciscano Francisco Dávila, ao quarto em que o velho esposo desencarnava lentamente. A dispneia atacava-o e o coração atribulado detinha-se nos estertores de demorada agonia. Um amigo encanado, que se postara fiel durante a dificuldade da doença, dormia ao lado. Seu espírito fraterno, no entanto, estava vigilante, assistindo-o. Identificou-nos a chegada, recebendo-nos com carinho. O Dr. Carneiro, velho cooperador desencarnado que colabora eficientemente nas orientações espirituais da casa, esclareceu-nos de imediato: a desencarnação está programada para estes dias. Já iniciamos o desligamento dos centros de força. Nosso irmão, entretanto, por formação religiosa deficiente, guarda inexplicável pavor da morte. Embora recentemente ligado às fileiras do espiritismo, conserva no subconsciente o fantasma do medo e, por isso mesmo, atém-se à carne, desesperado e receoso. Pretendemos, dentro de alguns minutos, trazê-lo ao nosso campo vibratório, esclarecendo-lhe a necessidade da confiança e da tranquilidade, e pela manhã inspiraremos os encarnados que o cercam de afeto, para que a conversação seja feita em torno do problema da morte. Com a aplicação de passes cuidadosos, o enfermo querido, depois de longa vigília, adormeceu, e, desligado parcialmente pelo Dr. Carneiro, escutou meio consciente, palavras estimulantes e roteiro para a viagem inadiável. Despertou angustiado, embora conservasse na mente a ideia do termo da romagem física. Mais tarde, quando os amigos se aproximaram para a conversação habitual, o dedicado médico inspirou a palestra, conduzindo-a para o palpitante problema da vida nova. Tecendo comentários sábios e profundos em torno da vida,
a quem, além da fronteira carnal, o amigo transmitiu-lhe a notícia do decesso físico, animando-o para a bela excursão ao país da luz. Feitas as orações e lidos alguns salmos espiritualizantes, o enfermo serenou, identificando a fé robustecida pela certeza da imortalidade. O Dr. Carneiro informou-nos, ele melhorará, aparentemente, para desprender-se dentro de 4 dias, a fim de pouparmos a choques para os quais não se encontra preparado. Assim, terá tempo de meditar, recolhendo os frutos da esperança. Consoante a previsão do médico espiritual, decorrido o prazo, em relativa melhora, o estado geral apresentou modificação súbita e os distúrbios cardíacos, em desordenada repetição, precipitaram o processo desencarnatório. Sentada ao seu lado, e cercados pelos amigos constantes, ouvi o Dr. Carneiro acentuar: inspiremos os amigos que se encontram em reunião doutrinária a apressarem os trabalhos, favorecendo-nos com vibrações úteis. No mesmo momento, claridade alaranjada, reconfortante e balsâmica, banhou o aposento. São as vibrações de amor, dos irmãos na fé, murmurou Frei Francisco Dávila, que cooperava em passes de desprendimento, realizando a delicada operação de desligar os liames perispirituais, que, durante toda a existência, se emanam ao corpo, informou o médico. Desligar-se-á dentro de alguns minutos. Acompanhei o processo desencarnatório, emocionada. A morte não parece ser muito fácil. Observei que se desprendiam do corpo do moribundo, principalmente das zonas onde foram aplicados os recursos dispersivos, os fluidos que pareciam movimentados por hábeis instrumentos, recompondo ao lado do corpo que estertorava um perfeito duplo em tudo igual ao complexo material. A respiração, antes acelerada, foi diminuindo até extinguir-se. Dera-se a morte física. Apesar disso, continuava ligado à zona coronária, um liame espesso, pardo acinzentado. Enquanto os encarnados oravam ou choravam discretamente, o médico espiritual continuava o trabalho de desligamento, informando-nos, obsequioso: somente decorridas algumas horas procederemos ao corte da ligação epifisiária. Clinicamente o Gonçalves está morto. Sabemos, entretanto, que agora inicia a grande jornada para sua alma lutadora. Saudemos o irmão que retorna, em nossas orações de reconhecimento ao celeste vivo. Passados 8 dias em os quais o companheiro se demorou em sono profundo, foi conduzido à colônia, onde despertou em estado de inquietação e dor. A enfermidade demorada deixou impressões profundas. Continuou, assim, apresentando sinais do cansaço, seguidos de longos minutos de dispneia e sucessivos desmaios. Assistido, entretanto, pelo Dr. Cleofas, lentamente foi recobrando a serenidade, sendo conduzido à enfermaria especializada. Passados 40 dias, fui conduzida pela irmã Zélia ao encontro com o velho amor, já consciente e ansioso. Cheia de expectativa, venci a pequena distância que nos separava, conversando com a benfeitora prestimosa, e, chegando à sala, vislumbrei, ao lado do querido amigo, a figura delicada e jovial da amorosa Liebe. Recebida com ternura pela meiga mensageira do céu, ouvi-lhe novamente a voz macia, ao mesmo tempo em que, erguendo o recém-desencarnado, anunciava: Gonçalves, Jesus concede-lhe a satisfação do reencontro. Nossa Otília veio visitá-lo. Não há morte. Sinta a vida. Agora você está livre. Aproximei-me do leito e, debruçando-me, abracei-o, feliz e reconhecida, beijando a cabeça ainda povoada de recordações e tormentos, e, como outrora, reclinei-me no seu peito. Voltei a visitar o colaborador da minha alegria na terra, quanto me permitiam as obrigações, respeitando, naturalmente, o regulamento do nosocomio espiritual. Com o passar do tempo, convalescente, foi-nos permitido alongar a conversação, e, à medida que eu se ajustava ao nosso estado, pude ensaiar os primeiros passos, no mundo novo. Na primeira oportunidade, a irmã Zélia convidou-nos a visitar o Jardim da Saúde. Era a primeira vez que ouvia falar em tal recanto e, desejosa de informes, aguardei jubiloso o ensejo. Na noite seguinte, tomamos um veículo que nos conduziu os 3 aos arredores da cidade. Bosque colorido esplendia de luz e cor ao nosso olhar atônito. Flores miúdas embalsamavam o ar. Pareciam-se com as flores dos jardins terrenos, com a diferença única de serem luminosas. Ante o meu espanto, a dedicada condutora explicou: trata-se de flores medicamentosas. Durante as horas do dia,
absorvem os raios solares, e à noite, ao transmitirem a luz retida, favorecem os espíritos alquebrados com emanações fluídicas de alto teor medicamentoso. Aproximemo-nos. Acercamo-nos de um canteiro de gerânios e rosas de alvura vulgar. Sentamo-nos num banco igualmente alvo e mácio que cedia anatômico ao pouso do corpo espiritual. Música melodiosa derramava-se na noite. Silenciosos, aquietamo-nos na contemplação abençoada do pomar da natureza. 31. Espiritismo e Cristianismo. Um ano depois da chegada de Gonçalves, eu já tomava parte ativa nas frequentes excursões ao orbe, em aprendizado e tarefas de auxílio, quando o Dr. Cleofas informou que poderíamos acompanhá-lo à reunião da tarde seguinte, a fim de ouvirmos a palavra sábia e consoladora de dedicado pregador espírita desencarnado havia alguns anos. Chegando ao recinto, deslumbrei-me com a multidão expectante, em cujo semblante o júbilo vibrava, presente nas emoções gerais. Depois de alguns minutos, acompanhada do diretor da colônia, apareceu na plataforma, tomando assento à mesa, a figura veneranda de José Pititinga, o esclarecido trabalhador espiritista da Bahia. O respeitável cristão, delicadamente apresentado, dirigiu-se à singela tribuna e, depois de breve reconhecimento, aureolado de claridade diamantina, saudou-nos com a locução que o mestre nos legou. Amados irmãos, paz seja convosco. Uma grande noite abaterá-se sobre a terra, demorando-se, impiedosa. A dor, zombeteira, escarnecia da fé, derramando a sua taça de amargura e desespero. Respeitáveis patrimônios de crença desmoronavam-se fragorosamente. Campeavam o crime e o medo. A imoralidade vencia as resistências e enxovalhava os lares. Fermentavam ódios e vinditas enlutavam corações, destruindo famílias inteiras. Santuários austeros eram violados pelo desrespeito dos próprios zeladores. A falseante do horror apresentava-se e, gritando, feroz, a todos conclamava o prazer animalizante, a posse indébita, ao saque violento, à destruição. Quantos obstinados que desejavam erguer barricadas em torno dos tesouros da honra, da família, do bem, eram massacrados e vencidos. O ridículo sorria em todas as bocas, e crer, vivendo a fé, representava quase uma enfermidade que inspirava asco aos cínicos. Estabelecera-se o reino da loucura. Depois de séculos de obscurantismo e dominações guerreiras, a razão e a justiça ergueram-se para destruir as algemas escravizantes, inaugurando uma era de novas misérias. Em nome da razão empírica, surgiram ideias absurdas destruindo venerandos princípios. Deus foi exilado de França como um réprobo e o materialismo, decorrente dos conceitos ousados de pensadores precipitados, dilatou seus domínios. Quando a razão, apoiada no cientificismo moderno, avançou, investigando, o desequilíbrio arrancou expressões que traduziam a loucura da época. Ciência e razão, eis os meus deuses, gritaram os investigadores do fenômeno da vida, transtornados. Concomitantemente a justiça, que nascia como um ideal e que ousava partir os grilhões do absolutismo do poder para proclamar os direitos do homem, em hora de desespero, também gerou hecatombes que dizimaram populações no último quartel do século XVIII. E o futuro que se delineava cheio de esperanças crispou as águas, ameaçando o barco da humanidade, açoitado nas cristas gigantescas das ondas desvairadas, em tormentas incessantes. A ciência examina e procura, libertando-se de todos os preconceitos, renovando concepções e amadurecendo descobrimentos. A filosofia indaga e cresce, elegendo ídolos e derrubando-os logo depois na ânsia de encontrar respostas às indagações filosóficas. A alma do povo sofre o efeito do desequilíbrio dos dirigentes do pensamento universal. Todas as atenções se voltam para o céu, que parece distante dos terríveis problemas da hora. Mas, nesse momento de angústia, o espírito luminoso de Allan Kardec, tantas vezes experimentado nos grandes testemunhos ao bem, é chamado autor velhinho da carne. A França manda seus filhos estudar em outros países, depois da queda dos princípios filosóficos que derrubaram a Bastilha e geraram tanto horror. E o jovem Danizari vai enviado a Yverdon, na Suíça, para, junto a Pestalozzi, o professor ideal, burilar o pensamento, retemperando a moral diamantina para as grandes lutas em que se empenharia mais tarde. Chamado Alissa, no momento das mesas girantes e falantes, recebe, frio a princípio, depois meticuloso e por fim entusiasta,
A mensagem revolucionária do além-túmulo, obedecendo ao convite para ajustar-se à missão de propagar, viver e sofrer pelas ideias novas. As vozes voltam a falar. Os túmulos quebram o silêncio e os mortos ficam de pé. Surge o espiritismo clareando consciências e consolando corações. Interrogações milenárias encontram respostas lúcidas à luz meridiana da razão científica, que afirma a imortalidade, através dos seus mais altos expoentes. Teorias estúpidas, secularmente aceitas, tremem nos seus fracos pedestais e edifícios de falso saber tombam, em nuvens de pó. Ideologias, guardadas pelo longo silêncio dos tempos, voltam à atualidade e impõem-se vitalizadas pela nova filosofia. Os mistérios de Eleusis e Isis são aclarados. A morte é vencida no reduto a que se acolhera, demorando-se esmagada sob a realidade do espírito livre. Kardec sai a campo. Encapeladas mareações são vencidas. Perseguições supremas tentam cercear-lhe a marcha, sem o conseguirem, todavia. Traz uma mensagem para o mundo e dá lá com o ardor de um apóstolo e o entusiasmo de um esteta. Sua palavra, concisa e lógica, enfrenta as superstições e as esmaga. Sua pena luminosa pula-me e esclarece. Sua vontade férrea fala dominar a covardia de uns e o preguiço de outros, continuando a jornada luminosa. A doutrina espírita brilha fulgurante, rompendo a noite e vencendo-a. Almas aflitas buscam o Consolador. Corações saudosos mergulham pensamento em novas concepções e o amor se renova sob os auspícios da eternidade. Criaturas simples e sofredoras batem às portas do Paracleto, carregadas de problemas e inquietações, e são atendidas com elucidações vitalizantes. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo difunde as letras que guardam o verbo do Mestre inconfundível, iluminadas pelas informações dos imortais, a religião espírita planta a semente da fé incomparável e cresce albergando multidões. É que no seio dessa crença há lenço para todas as lágrimas, consolo para todos os sofrimentos e remédio para todas as doenças. Jesus Cristo, que parecia longe do mundo, volta ao mundo e fulgura nos corações. Deus, que for exilado na grande convenção de França, volta e permanece acima de todas as igrejas como supremo arquiteto, amado e respeitado. O dogma enfermiço e obsoleto é substituído pelo livre exame. A intolerância é trocada pela compreensão. A supremacia religiosa é vencida pelo bom senso. O egoísmo é dominado pela caridade. Os homens voltam a ser irmãos. Por isso afirmou o Celso Codificador, a caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. E por isso que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Retornava à terra o cristianismo puro, ensinado por Jesus e seus discípulos nos 3 primeiros séculos da nossa história. Com o espiritismo, o amor volta a reinar glorioso. Não temos o direito de ser felizes, mas o dever de fazer a felicidade do próximo, afirmam as vozes. Não somos credores de honra nem de alegrias, antes, devedores de graças e concessões valiosas. Não dispomos de títulos que nos permitam angelitude nem paz. Somos condutores de fichas com anotações que nos convocam à retaguarda para recuperações. O homem chora, nossa oportunidade de servir. O homem odeia, nosso ensejo de amar. O homem se desespera, nosso momento de ajudar. O homem corre enlouquecido, nossa ocasião de amparar. O homem anseia por liberdade, nossa hora de reencarcerar-nos na carne para ascender com ele a vida maior. Este é o novo regulamento. Jesus é a porta da felicidade. Kardec é a via de acesso. O cristianismo é a resposta celeste ao angustiante apelo do mundo. O espiritismo é o condutor do homem aos braços do pastor divino. Avancemos no bem, demoremos na bondade, exercitemos na renúncia. Não tenhamos dúvidas de que o Senhor aguarda por nós. Resta-nos apenas a resolução de avançar para o Senhor. Paz seja convosco. Ao terminar, coroado de luz, afastou-se, humilde, demandando lugar à mesa que ocupara antes. A emoção tomava-nos a todos. Júbilos e saudades, recordações e ansiedades múltiplas falavam em nossas almas. Delicadas pétalas de rosas caíam do teto e desfaziam-se no recinto, impregnando-nos de agradável e suave aroma. Era a resposta do céu, naquela hora de comunhão com o alto. 32. Confiante. O tempo abençoava minha vida com as excelentes oportunidades de serviço e aprendizado. A morte não me ceifara a felicidade de trabalhar. Ao contrário,
desdobrar minhas possibilidades de produzir. A vida que não cessa é acionada pelo trabalho que não para. Em toda parte o trabalho é a alavanca básica de movimentação mantenedora do equilíbrio. Patrimônio legado pela divindade, o trabalho representa honra e glória para o espírito sedento de evolução e aprimoramento. Enquanto nos retemos na vida física, não sabemos valorizar-lhe a expressão contribuinte para a integração no bem sem limites. Constitui-se mais desagradável obrigação, da qual necessitamos libertar-nos, do que propriamente, bênção substancial de harmonia interior e satisfação evolutiva. Por educação deficiente, vemos no trabalho um meio de subsistência e acúmulo de pertences que, entretanto, passam com o tempo. No mundo do espírito, descobrimos surpresas, que tal mister, longe de ser uma imposição em realidade, uma oportunidade abençoada, porquanto, tudo girando em torno da construção incessante, a alma se sente honrada com o prêmio de cooperar na sublimação de todas as coisas. Entibiada pelo interesse imediatista, no plano físico, a alma encarcera-se num modo deficiente de examinar a vida e desrespeita a concessão da luta, descobrindo meios de fuga e lucros. Através de leis sutis e hábeis, que encurtam o horário do labor, conclamando o homem à ociosidade e à insensatez, num repouso imerecido, onde a mente livre de responsabilidade e preocupação elevada se entrega aos hábitos depressivos, o homem perde a alegria e o ânimo, fazendo do trabalho um adversário da paz íntima. Sem o objetivo mais nobre que o trabalho sugere, o homem se faz um autômato inconsciente, sem roteiro, perdendo-se em si mesmo, entre inquietações e repetições de falsas necessidades, adquirindo neuroses e psicoses que terminam por destruir-lhe a vontade. Na esfera nova de lutas, onde me encontro, o espírito deseducado no dever experimenta agonias indescritíveis, porque evolução é fruto de lutas que não cessam e felicidade é resultado do dever bem cumprido. Só um dever realmente vivido pode responder com favores recíprocos aos apelos veementes do espírito. Procurei, em razão de tudo isso, ajustar-me ao programa de conquistas, alojando no íntimo os propósitos humildes de esforçar-me e vencer-me através do desenvolvimento de recursos, na dedicação ao serviço de cooperação. Em face de tantas concessões da vida ao meu espírito atribulado e cheio de dívidas, um horizonte glorioso desabrocha risonho a minha alma ansiosa por liberdade e amplidão. A misericórdia celeste pode ser entendida fora dos limites apertados dos dogmatismos religiosos e o Pai amantíssimo parece crescer em mim, de maneira empolgante e entusiástica. Em toda parte, minha filha, a vida desenrola-se num dossel maravilhoso de promessas e harmonias. A noite é sucedida pelo dia. A dor afastada pela saúde. O ódio superado pelo amor. O medo dominado pelo fervor da coragem. E a fé, rutilante e imponente, clareia-nos hoje a senda, convidando-nos à conquista. Arrebentam-se as cadeias da crença tradicional e a realização intelectiva proporciona um patrimônio inestimável para a vitória certa. De alma confiante, contemplo o porvir. Muitos e sucessivos obstáculos se erguem ainda à minha frente, aguardando superação e conquista. Mas, com o Senhor no coração e na mente, não me atemorizo. Com a claridade do entendimento lúcido, o resgate que me convoca a retorno oportuno ao caminho do dever reencarnacionista, se, por um lado, me faz meditar profundamente, por outro, não me atemoriza, embora eu compreenda e sinta quantas quedas e recuos ocorrem na lista das batalhas. Encontro-me informada, hoje, de muitos que fracassam, nas tarefas em que seguem empenhados, muito antes de entrarem nelas. Os adversários do ontem cerceiam-nos a marcha, dificultam-nos as possibilidades, distendem-nos espinhos ou nos amolecem o caráter na comodidade e no prazer. Mas sigo confiante no Senhor Jesus, guia amigo nosso, que jamais se esquece de socorrer os servos mergulhados nos ásperos combates. Nele confio. Nele deposito todas as esperanças, oferecendo-lhe existência, 1000 vezes, se necessário, pela infinita ventura de honrá-lo e amá-lo. 33. Gratidão. Filha do meu coração, enxugo os olhos úmidos e deposito aos pés da Mãe Santíssima da Humanidade as flores débeis dos meus sorrisos de esperança. No seu amor que ameniza o sofrimento e acalma o desespero, tenho colocado a minha taça de solicitações incessantes, rogando-lhe auxílio e paz. Endividada, fracassada tantas vezes e rastejando em perigosos caminhos, tomada de ignorância e miséria,
sua filha pródiga que retorna aos braços da sua caridade e compaixão. Sem fazer jus, ao menos, às concessões de esperança e trabalho que me enriquecem os dias, tive minhas horas utilizadas pela insuperável alegria de poder falar-te, despertando-te a alma, com a preocupação que vivem todas as mães, para a utilização inteligente do tempo. Nestas últimas palavras, através das quais ofereço meu ósculo de carinho sem limite, ao teu coração inesquecido, tento erguer-me da pequenez que me caracteriza para falar à Rainha do Céu, enquanto lhe oferto o meu ramalhete de gratidão. Senhora, em nome de todas as mães sofredoras do além-túmulo, ofereço-vos a alegria destes momentos incomparáveis, eu que sou uma delas. Ó Rosa mística de Nazaré, tende piedade de quantas mulheres, desrespeitando o santuário da maternidade, se atiram loucas nos abismos do crime. Mulheres que adiaram o santo ministério da procriação. Mulheres que se embriagaram na taça dos vícios. Mulheres que degradaram o vaso sublime da perpetuação da espécie. Mulheres que desdenharam o ideal supremo de toda a mulher. Mulheres que envenenaram a existência com o licor da vaidade e da paixão, descendo à vala do assassínio. Mulheres enceguecidas pelo ciúme que se atiraram no despenhadeiro sem fundo do suicídio. E socorrer aquelas outras que, mães, sacrificaram-se no anonimato e na renúncia. Mães, amarguraram no silêncio e no esquecimento, guardando a própria dor. Mães, desprezadas e vilipendiadas, permaneceram desconhecidas. Mães, lutaram e sofreram sem desânimo nem receio. Mães, morreram no holocausto do lar, para que os filhos se tornassem filhos do vosso amor, dignos do vosso filho. Ó, vós que experimentastes todas as máximas agonias e sorvestes sem reclamação, até a última gota, a taça de fel e amarguras, por amor do amado filho, perdoando aos seus algozes, descerrai vossos olhos e contemplai a mulher sofredora e desfalecente, ajudando-a e reconvocando-a aos sagrados deveres do lar e da maternidade. Senhora nossa, ajoelhada aos vossos pés, ofereço a minha insignificância ao trabalho do amor, pelo menos, em favor de mim mesma. Fim.